Os ensinamentos da pandemia poderiam ser muito mais promissores para melhorar a alma humana, mas eu duvido muito que isso vá acontecer. Tanto assim que o passado vivido agora já não é lembrado com apenas uma palavrinha: a vacina chegou. Então o passado já foi esquecido. Assim como nós esquecemos o carro de boi, as tropas, assim como nós esquecemos o tempo que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era só o carroção de boi subindo e descendo, as mulas, madrinhas, as tropas, os colonizadores. A gente tem mania agora de revisar passado, questionar passado, e história não se muda. Se nós aprendemos com o passado, seria bom que a gente visse essa pandemia acompanhando também outras pandemias do passado, como a peste negra, ou então a gripe espanhola, e aprendendo ali como foi o comportamento das pessoas depois. Na maioria das vezes, depois da pandemia, sempre existe um consumo exagerado. E as pessoas ficam com uma visão altamente ególatra, egoística, e passam a ser elas mesmas sem se preocupar com o outro. Esse é o ensinamento. E custa remontar isso. É claro que no período anterior, as pessoas eram muito mais ligadas à divindade, a Deus. E hoje elas são mais materialistas, abandonaram a visão deificada do homem. Vou dar um exemplo. A coluna Cozinha Bruta de Marcos Nogueira, do jornal Folha de São Paulo, ele tem vários sites, tem várias linhas nas redes. Ele está contando que durante o Natal e Ano Novo, as pessoas todas foram para as ruas. E ele escreveu assim: sigo muita gente no setor de alimentação e tenho visto um relaxamento preocupante entre esses empresários. É um festival de abraços, beijos, ausência de máscara e uma postura meso-coitadista. Meso é meio, né? Meio coitadista. Meso-chantagista, que desafia as restrições ao funcionamento. Vocês não aguentam mais essa trolha, nós também não. Aí, mas é permitido ir ao bar? Sim, a lei permite. Falta uma lei proibindo a burrice e a mesquinhez. Preste atenção. A lei não proíbe ir ao bar, mas falta uma lei proibindo a burrice e a mesquinhez. Um pouco de bom senso não faria mal. Vai lá, senta ao ar livre, fica um pouco, toma um chopp, o bar tá cheio, passa batido, começou a encher comigo dentro, vaza, escreve ele. Porque o bom senso equivale à autopreservação, e a autopreservação numa pandemia passa por zelar pelo bem da comunidade. Outras imagens do Rio rondaram o mundo no final de semana. Eram festas ilegais desbaratadas pelas autoridades. Uma delas se transferiu para a areia da praia de Ipanema, veja só, e de lá não arredou o pé. Era uma festa gay, quase só havia homens sem camisa, desnecessário dizer que sem máscara também. Existe uma prática que o submundo gay chama de bareback. Em tradução literal, é chamado de traseiro pelado. Uma analogia que com a montaria a pelo. Antigamente montava, por exemplo, cavalo sem sela, montou a pelo, no pelo. Consiste em praticar sexo anal com desconhecidos sem camisinha. Então fica tantão de gente, o homem pelado lá, e quem passar, leva. É uma imbecilidade atroz, escreve o Marcos Nogueira. Roleta russa sexual que dá passagem livre para o HIV e doenças sexualmente transmissíveis em geral. Quem entra na brincadeira sabe dos riscos. O problema está nos parceiros futuros dessas pessoas. Se eles forem responsáveis, provavelmente não se contaminarão. Aglomerar no boteco em pleno pico da pandemia também é fazer roleta russa, mas aí o revólver está apontado para a cabeça alheia, para os miolos que o botequeiro não conhece e tem raiva de quem conhece. O coronavírus se transmite pelo ar, não precisa liberar o bareback, quer dizer, traseiro pelado. Quem ignora as medidas sanitárias brinca com as vidas de todos nós. Esse é um dos aprendizados. Mas se fizeram isso durante a pandemia, você acha que depois da pandemia deixarão de fazer? Claro que não. O que a gente está percebendo é que a espiritualidade está decaindo. O valor da vida está decaindo.
As pessoas não estão mensurando a sua história a ser construída. E isso faz com que a gente fique pequeno e a humanidade se apequene. Sabe quem foi mais consciente? Os cientistas e alguns políticos pelo mundo afora. Os cientistas mostraram a sabedoria e reinventaram-se para preservar a humanidade. Só que a maioria desta humanidade não quer se preservar, não deseja isto. Aí a gente tem que esperar os outros capítulos desta pandemia de falta de consciência.